está mostrando, né, que tem que ter também os equipamentos de proteção para lidar com o acervo, tem todo um treinamento para isso, como você vai usar esses equipamentos de proteção. Depois, uma outra parte que tem a ver também com a limpeza do ambiente, né, vai falar sobre os tipos de piso que você mais eficiente que você pode usar. Tem também, deve-se evitar também água, né, como eu já falei, porque vai interferir, tá, no meio ambiente. Depois tem que cuidar sempre do espaço físico das salas de acervo, né, porque muitos arquivos eles não funcionam em espaços adequados e que apresentam elevado índice de umidade relativa do ar e temperatura, né. E isso é importante ressaltar. Quase sempre, raros são os arquivos, esse aqui foi um dos casos, né, mas é raro, de ter sido construído, especificamente um prédio construído para ser arquivo, né. Não é muito comum, a gente ocupa muito lugares provisórios ou adaptados. Aqui tem uma recomendação, uma norma para o ambiente, de como é que você vai limpar as estantes, mas acho que isso depois com treinamento dá para vocês saberem. Tá? É importante destacar outras ações, como, por exemplo, a conservação preventiva e gerenciamento de risco, que elas acompanham muitos. Alguns autores colocam o gerenciamento de risco como uma ação da conservação preventiva, outros autores colocam o gerenciamento de risco à parte da conservação preventiva. O importante é ressaltar que é importante ter um gerenciamento de risco e ter também as ações de conservação preventiva. Então, quando começar, não existe conservação preventiva sem metodologia. Todas as ações no campo da conservação e da restauração, incluindo também a conservação preventiva, tem que ter uma metodologia, preferencialmente uma equipe multidisciplinar, né? Evidente com a presença do profissional do campo da conservação e da restauração e com experiência nessa área. Como fazer e qual seria o melhor método? Eu tenho que seguir algum método ou criar ou fazer adaptações de algum método? Aqui eu coloquei um quadro com resumo falando sobre algumas instituições e como as instituições trabalham a conservação preventiva. Por exemplo, aqui tem um projeto de conservação preventiva do Museu Casas de Rui Barbosa, ali está o site, tem a página, vocês podem entrar lá e verificar quais são essas ações, como é formar essa equipe, como é que eles trabalham. Depois tem uma outra informação sobre o projeto Carioca de Conservação Preventiva, que foi um projeto que várias instituições de guarda, né, de acervo, de memória, elas se uniram e formaram esse projeto. Ali está o site também, para quem quiser saber um pouquinho mais de como que foi esse processo. Depois eu tenho outras instituições também, que todas elas, essas instituições, lá também está nas referências, elas publicaram depois as suas experiências, enfim, é interessante procurar saber. Não existe um método perfeito ou melhor, não é um único método de se fazer conservação preventiva que sirva para todo mundo, o mundo inteiro, para todas as instituições, né? A gente tem algumas diretrizes, que essas diretrizes elas seriam comuns para quem vai trabalhar com conservação preventiva, mas um método absolutamente perfeito não há. Cada instituição, então, deve pensar e elaborar de acordo com suas necessidades e especificidades. É importante procurar sempre a ajuda e orientação de um profissional especializado ao elaborar o seu plano de conservação preventiva. O programa de conservação preventiva é importante porque é uma ferramenta básica, imprescindível para as atividades de um arquivo, é primordial para o planejamento e a gestão dos arquivos. A Zúñiga, ela vai dizer num artigo dela, que eu gosto muito, que a escolha de um documento ou de um lote de documentos
para sofrerem algum tipo de tratamento de conservação ou mesmo de preservação, implica a não escolha dos demais, na mesma situação ou até em um estado físico pior. Então, por que um e não o outro? Por que a opção pelo abandono de uns em detrimento da valorização de outros? Na realidade, qualquer escolha implica não escolha. De fato, temos consciência de que, ainda que muito quiséssemos, não haveria meios suficientes para o tratamento de todo documento que adentre nossas instituições. E esta constatação nos leva de volta à pergunta recorrente: quais documentos devem ser mantidos? Quem e de que maneira decide como preservá-los? A conservação preventiva, nesse sentido, ela pode ser vista como um processo, porque está em constante movimento e todos devem participar dessas ações, devem contribuir para essas ações. E por uma cultura de uma conservação preventiva. Aqui estão alguns referenciais que eu utilizei nessa fala e que vocês podem acessar. E aqui o contato. Obrigado.